Olá, quero agradecer a companhia de todos. Estiveram ontem na live ao vivo, mas por problemas de conexão, queda de energia, choveu bastante, deu temporal aqui na minha cidade, não foi possível de todos participar da live ao vivo. Então estou fazendo esta live mais resumida. Quem quiser assistir ela mais completa, assiste aquela ao vivo que ficou gravada. Quem quiser assistir ela mais compactada, então assiste esta aqui. Todos já me conhecem, eu sou Sidney, sou iridologista, naturopata, terapeuta ortomolecular e também eu sou formado em naturopatia, raiz naturopatia. Então, sou formado em Dr. Raiz. Tudo que se diz em raiz, em naturopatia, eu fiz esta formação. Então, vamos lá, vamos falar de anemia. É uma maratona da anemia. Quando fala assim anemia, todos pensam que é falta de ferro. Vai na farmácia, o farmacêutico, ele pega, já indica um sulfato ferroso, ele já indica também um biotônico, uma emulsão Visconti. É fantástico. Só que anemia não é só falta de ferro. Você vai me acompanhar nesta live até o final e você vai ver quais as diferenças das anemias. Muitas vezes você toma um sulfato ferroso, você ingere o ferro, você, ao invés de resolver o teu problema, você vai criar mais problema ainda. Por quê? Se você tem muito ferro, quando você injeta mais ferro no sangue, esse ferro vai oxidar, esse ferro vai inflamar o teu organismo. Você vai começar a ter problemas de inflamação. E quando você começa a ter problema de inflamação, daí as coisas vai complicando cada vez mais. Veja bem, o que nos leva à morte? Inflamação, submetilação, glicação e oxidação. Esses quatro nos levam à morte. A partir do momento que você toma ferro, sulfato de ferroso, e você não precisa, você vai começar a oxidar. Você vai começar a ter oxidação. Imagina você pegar um ferro e colocar um ferro lá no sereno, como hoje está chovendo aqui, o tempo está bastante chuvoso aqui na minha cidade. Coloca um ferro lá fora. Daqui 3 dias ele está todo enferrujado. Se ele está enferrujado, imagina no nosso sangue. Hoje, o ferro no nosso sangue, ele tem que estar, para estar benéfico no nosso sangue, esse mineral, ele tem que estar de 80 a 110. Passou de 110, já começa a inflamar. Por exemplo, a ferritina. A ferritina nas referências laboratoriais, ela pode ir até 290, de 22 a 290. Se você vai no médico, está dentro desta faixa, está normal, entendeu? Está tudo bem. Só que fica sabendo, passou de 120, a tua ferritina já está te inflamando. Passou de 120, está te inflamando. Já está oxidando. Você já começa a sentir dor, você já não começa a sentir bem. Abaixou de 80 a 70, você já começa a ter um hipotiroidismo subclínico. Mesmo que o teu TSH esteja bom, teu T3, teu T4 esteja bom, mas você já tem um subclínico, um hipotiroidismo. Então, precisamos
ter um acompanhamento com um especialista. Você precisa acompanhar, ter um acompanhamento com o teu médico para você ver como que está a tua situação. Não vai já tomando ferro. Você pode complicar a sua vida. Então vamos lá. Olha aqui os glóbulos vermelhos. Como que é? As células, como que é? Dá uma olhada para vocês verem. Então, é isto que nós vamos ver hoje. Entendeu? Nós vamos ver nesta live. Vamos abordar bastante assunto. Por que que essa célula está grande? Por que que essa está menor? Por que que esta está normal? Por que que essa está falciforme? Tá meia lua, entendeu? Então tudo isso nós vamos falar. Vamos falar aqui dos alimentos. Quais são os alimentos benéficos na nossa vida? Vamos falar aqui também qual que são as causas, os sintomas. Tá olhando essa pessoa com cansaço, com fraqueza. Vamos falar aqui também o que é isto? Isto aqui é uma anemia falciforme, entendeu? Dá uma olhada como que está este olho todo amarelado. Dá uma olhada como que está essas bolsas aqui. Isso aqui já nos mostra a parte renal, que já não está bem. Vamos falar aqui, ó, olha aqui, dá uma olhada a este olho. Eu, como iridologista, eu posso falar que eu entendo isto aqui, tenho estudado muito isso. Olha este olho está saudável, está normal. Olha a esclera toda branquinha. Agora olha esse olho doente, olha a esclera toda amarelada. Isso aqui já está atacando a parte hepática. Olha a unha, como que está. Tudo isso aqui eu vou explicar. Isto aqui é anemia, falta de minerais, entendeu? Dá uma olhada. Olha esta unha toda listrada. Isso é carência de ferro, zinco, cobre. Dá uma olhadinha essa conjuntiva aqui, ó. Olha aqui, ó. Toda branca, é anemia. Dá uma olhada esta pessoa pálida. Dá uma olhada a língua desta pessoa. Entendeu? Isso é tudo anemia. Tudo isso você vai ficar sabendo aqui. Olha aqui essas células. Normal. Olha esta aqui, ó, falciforme. Isso aqui é uma anemia. Olha aqui. Isto aqui. Isso aqui é uma talassemia. Olha aí para vocês verem que situação. Olha aqui. Falciforme também. Então, tudo isso você vai ver nesta live e muito mais. Dá uma olhada aqui, ó, várias células, umas grandes, outras pequenas, uma microcítica, outra macrocítica, macrocitose, microcitose, entendeu? Tudo isso nós vamos aprender nesta live, entendeu? Aqui é o Dr. Aipó, diretor da universidade, da faculdade Tupi-Guarani, faculdade indígena, foi um dos meus professores, Dr. Kleber Ayapó, ele é diretor da faculdade de naturopatia. Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar a nossa live aqui. Então vamos lá. Anemia. Anemia é uma condição caracterizada pela queda no conteúdo da hemoglobina, o pigmento que dá cor aos glóbulos vermelhos no sangue. Isso pode ocorrer pela carência de um ou mais nutrientes essenciais, como ferro, como zinco, como vitamina B12, como as proteínas, como também a vitamina B2,
que é a riboflavina, a vitamina B9, a vitamina B5, a vitamina B7, que é a biotina. Então, com essa carência desses nutrientes, dessas proteínas essencial para a nossa vida, nós começamos a perder a pigmentação dos glóbulos vermelhos, entendeu? E começamos a entrar aí numa anemia. Também pode ser uma consequência da perca de sangue ou de diferentes doenças ou condições adquiridas ou hereditárias. Muitas vezes você traz essas condições hereditárias da tua família. Então, o que acontece? Você vem trazendo esta genética e nós podemos mudar esta situação, entendeu? Então, continuamos. Os glóbulos vermelhos também, eles são chamados de hemácias ou eritrócitos. Tem uma nobre função de transportar o oxigênio dos pulmões para todas as células do corpo. Mas, se está com pouca hemoglobina, se a medula não está fabricando essas proteínas do grupo hemo, que a principal dela é a hemoglobina, todo o organismo vai ficar em desequilíbrio. E o sofrimento ele vai ser maior nos músculos, no coração, vai ter palpitação, vai ter dor no peito e o sistema nervoso vai começar a ficar atacado. A queda da hemoglobina no sangue, ela pode ser tanto aguda como ela pode ser também crônica. Como que ela pode ser aguda? Quando há uma perca de sangue, uma destruição dos glóbulos vermelhos, por exemplo, por alguma doença. Ou ela pode ser crônica, quando ocorre lentamente, sem a pessoa perceber, e ela pode ter várias causas. Pode ser até uma desbiose intestinal, ela pode ser até parasita, ela pode ser até fungos. Tudo isso pode acontecer de ter essa diminuição da hemoglobina. Também pode acontecer essa diminuição também pela desidratação, pela falta de água. Alguém pode dizer, mas eu tomo água, mas você toma uma água de má qualidade, você não toma uma água de um pH bom, você toma água de torneira, você toma água, por exemplo, você compra uma água até mineral de pouca, o pH lá embaixo. Você precisa tomar uma água de boa qualidade, uma água de boa qualidade. Eu indico o filtro Aqualive. É um excelente filtro, ele leva o pH 10, 11 até 12. E posso também indicar também a água dos milagres. Depois lá no grupo eu vou explicar para vocês como faz esta água dos milagres. Se a tua água, o pH é 5, quando você faz a água dos milagres, o pH já sobe para 7. Se o pH da tua água é 6, já vai subir para 9. Sobe em torno de 30% a 35% a qualidade da tua água. Agora, para quem pode, compre um filtro de boa qualidade. A acidez no nosso organismo, ele é a causa de muitas doenças. O câncer, por exemplo, ele gosta de um ambiente ácido,
Um ambiente alcalino, o câncer não gosta. Então vamos lá. A água, quais as funções da água no nosso organismo? O nosso organismo depende da água para várias funções, desde o cérebro até a digestão, ou desde a digestão até o cérebro. A água, assim como o oxigênio, ele é um solvente biológico universal. Por isso, todas as nossas reações químicas dependem da água. Todas as nossas reações químicas internas, se não tiver água, ela não vai ter essa eficácia, ela não vai fazer essas reações. Sendo a água responsável pelo transporte de nutrientes, de oxigênio, de sais minerais para toda a célula. Ela atua transportando os produtos do metabolismo até os locais de sua eliminação, até os rins, até o fígado. A água é muito importante. Para vocês terem uma noção, a pessoa pode ficar semanas sem ingerir alimento, mas a pessoa não passa de 3 a 5 dias sem ingerir água, sem ingerir líquido. Pode ser fatal. Só para vocês terem uma ideia, o poder da água, a água de coco, a pessoa vive 12 anos só bebendo água de coco e não vai a óbito. Agora não fica 3 ou 5 dias, não fica 3 a 5 dias sem ingerir esse líquido. Agora o alimento, ele pode ficar até uma semana sem ingerir o alimento. Agora o líquido, ele não fica 3 dias sem ingerir. Se ele ficar, pode ser fatal. E como eu estava dizendo, a água de coco, ele vai ficar até 12 anos só bebendo água de coco. Por quê? A água de coco, ela vai nutrir, ela vai hidratar o organismo. O nosso organismo, quando nós nascemos, ele é 75% só água. Depois, com o passar dos anos, na adolescência ele cai para 65%, depois na velhice ele cai para 55%, 50% de água. Então, a água é essencial para o nosso organismo. Falando do grupo hemo, o grupo hemo, ele é muito importante na nossa vida. O que é o grupo hemo? O grupo hemo é um conjunto ou um grupo de moléculas proteicas essencial à vida. Qual é o seu principal representante? É a hemoglobina. Então, veja bem, se você está com a tua hemoglobina em queda, você está sem o representante. Você imagina a nossa cidade sem prefeito. Como ficaria a tua cidade sem prefeito? Ele é o representante da tua cidade. Ou se o teu prefeito estiver em queda, como ficará a tua cidade? Imagina o teu organismo com a hemoglobina em queda. Agora, a hemoglobina, ela é a principal. Só que não é só a hemoglobina. Nós temos várias proteínas do grupo hemo. Nós temos a hemoglobina, nós temos a mioglobina, nós temos a neuroglobina, nós temos a peroxidase, nós temos a catalase, nós temos os citocromos, são tudo proteína essencial para a vida.
E o que nós precisamos para nós formar esta proteína no nosso organismo? A hemoglobina é a principal. Hemoglobina é a principal proteína. Só que nós precisamos de elementos para nós formar essa hemoglobina. Imagina um pão. O pão ele não vai aparecer do nada, precisa dos ingredientes. O ingrediente fundamental para nós produzir estas proteínas é o ferro. O ferro, ele é fundamental. Porém, sem os outros nutrientes, esta tarefa seria impossível. Não adianta ter só ferro. Quais são os ingredientes que nós precisamos? Nós precisamos da riboflavina, que é a vitamina B2, nós precisamos do ácido pantotênico, que é a vitamina B5, nós precisamos da piroxina, que é a vitamina B6, nós precisamos da biotina, que é a vitamina B7, nós precisamos do ácido lipóico, que ele é um antioxidante, e nós precisamos também do zinco, do ferro e do cobre. Então é um conjunto de ingredientes para nós formar a hemoglobina. Então eu vou tomar o sulfato de ferroso, tem ferro. Não deve tomar sem você fazer os exames, sem ver como está a quantia de ferro no seu organismo, como eu já expliquei antes. Senão, uma vez de você resolver o teu problema, você vai criar mais problema. Mas eu estou com anemia. Veja bem, eu quero explicar para vocês um detalhe. Quando nós temos anemia já é um marcador tardio. Quando já tem anemia, já manifesta anemia na nossa vida, nós já estamos com dano no DNA. Nós já estamos com dano nas mitocôndrias. As mitocôndrias, o que é mitocôndrias? São organelas dentro das células que nos dá a energia. Nós já estamos com as mitocôndrias danificadas. Entendeu? Então, é importante nós ser acompanhado por um especialista. Você procurar ser acompanhado pelo seu médico. Então, vamos dar continuidade aqui. A anemia é um problema extremamente comum. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 30% da população mundial é anêmica, em especial crianças abaixo de 2 anos e mulheres de diferentes faixas etárias. Mas também pode ocorrer em homens e idosos. Estima-se que 27% a 50% da população seja afetada de anemia, principalmente na deficiência de ferro. Isto vai se encontrar aonde? Aonde que tem mais essa deficiência? Em populações com menor renda, melhor desenvolvimento. Um exemplo, no Brasil, os dados variam de acordo aos estudos populacional analisado. De um modo geral, estima-se de 40% a 50% das crianças que já têm anemia. Então, agora voltando lá no grupo hemo, vocês imaginam vocês fazer o pão. E a vitamina B6 é a farinha, o ferro seria o fermento, o ovo seria a vitamina B2, o ovo seria a vitamina
B7. Imagina você só ter o fermento. Vai sair um bolo? Não vai. Entendeu? Então precisa do ferro, precisa da B2, B5, B7, B12, dependendo da questão, a B12, a B9. Ah, mas eu tomo um complexo B. Eu compro uma vitamina de A a Z. Não adianta você comprar uma vitamina de A a Z. Você imagina 30, 40, 50 vitaminas numa cápsula de 300 miligramas? Não vai adiantar. Você vai morrer com anemia. Entendeu? Você tem que ser acompanhada por um especialista e ele vai direcionar a vitamina que você precisa. Por exemplo, se você chegar no meu consultório, eu der uma vitamina de A a Z para você, se eu der um complexo B para você e pedir para você ir comprar, o que acontece? É como eu pegar um monte de passarinho e atirar, dar um tiro para ver se eu mato um ou dois. Entendeu? Para que você vai tomar um complexo de A a Z se você só precisa de ferro? Por que você vai tomar um complexo de A a Z se você precisa de zinco? Se a tua memória não está boa? Por que você vai tomar um complexo de A a Z se você está sem força, sem energia, e você precisa de coenzima Q10, você precisa de L-carnitina, você precisa de ácido málico para dar energia nas tuas mitocôndrias? E o complexo de vitamina de A a Z vai resolver o teu problema? Não, você vai estar jogando o teu dinheiro fora. Vamos ver os tipos de anemia. Anemia por carência nutricional. Tem várias anemias. Vamos falar da anemia ferropriva. A anemia ferropriva, ela é causada por deficiência de ferro. Representa cerca de 90% de todos os casos de anemia. É que esse mineral presente nas leguminosas, nos vegetais verde escuro, como a couve, como a brócolis, como a beterraba, como Ora Pronobis, ele atua na fabricação das células vermelhas e no transporte do oxigênio. A cor vermelha do sangue, por sinal, se deve a uma reação química que acontece entre o oxigênio e o ferro. Quando o oxigênio e o ferro ele começa essa reação química, aí começa a formar esta cor vermelha do sangue. Esse tipo de anemia pode ocorrer devido à má absorção do mineral, a má absorção do ferro. Também pode acontecer por uma restrição alimentar, uma dieta sem ser acompanhada pelo nutricionista, pelo especialista de saúde, ou também pode acontecer por hemorragia. Nós temos também a outra anemia, a megaloblástica. Ela é provocada por carência de vitamina B12, por carência de ácido fólico. A pessoa começa a ter o sistema nervoso alterado, começa a ficar irritado, nervoso, intolerante. Por quê? A falta de B12 no nosso organismo, ele começa a trazer todo esse distúrbio. Começa a ter dor nas pernas, nos membros inferiores, começa a ter dor na sola do pé, começa a ter queimação nas pernas. Isso aí é tudo carência de vitamina B12.
Entendeu? E outra, a vitamina B12, por exemplo, ela vai aí não recordo bem aqui, mas deve ser aí de 30 a 900 o valor de referência, mas se você tem menos de 600, você já está com carência de vitamina. Você já começa dores nas pernas, você já começa queimação nas pernas, você já começa a ter dor na sola do pé, você já começa a ficar nervoso, alterado. Por quê? A carência de B12 leva a apoptose neuronal, começa a morrer os neurônios. Vocês viram como é importante? Você pode ter esta anemia também megaloblástica por doenças de Crohn ou doença celíaca ou proliferação anormal de bactérias parasitas. Por isso que nós fizemos a limpeza de bactérias, de parasitas, há 60 dias atrás. Pode ser por uma bariátrica, uma cirurgia de obesidade. Por esse motivo que toda doença e saúde começa no intestino. O nosso intestino, ele é o segundo cérebro. A doença de Crohn vai acontecer que nós vamos ter essa carência. A celíaca também vai acontecer. Bactéria, parasitas. Olha, eu tenho pegado paciente aqui com muita bactéria. A deficiência pode ocorrer também pela ausência de uma proteína secretada no estômago. Essa proteína se chama fator intrínseco. Essa proteína também faz acontecer esta anemia. Só que já leva um outro nome, leva uma anemia perniciosa. Vocês viram que nós precisamos cuidar do nosso estômago? O que acontece? Você tem uma dor no estômago, uma azia, uma queimação, vai lá, toma omeprazol. O omeprazol vai provocar um câncer no futuro, vai provocar pólipos intestinais. Então, o que você precisa? Resolver, fazer esta proteína funcionar de acordo. Também pode estar ligada numa característica hereditária ou até uma reações autoimunes, por exemplo, um HIV, uma artrite, uma fibromialgia, um lúpus. A deficiência de ácido fólico também pode acontecer por uma restrição na dieta, por uma doença intestinal, até mesmo pela bariátrica ou pelo uso de álcool, pessoa viciada, alcoólatra, ou muitas vezes em medicamento, essas drogas que que o brasileiro consome. E tem outros motivos. Por isso que é muito importante a mulher, na sua gravidez, na sua amamentação, ela fazer a suplementação destes minerais, destas vitaminas. Nós temos também anemia provocada por perda sanguínea. Esse quadro ele é provocado por perda crônica ou aguda, pode ser crônica ou aguda. Ela pode ter várias situações. Exemplo, ela pode ter esta perca por período menstrual, por verminose, por parasita, por cirurgia, por ferimentos hemorrágicos, por sangramento gastrointestinal e por outras causas, outras doenças.
Temos também, falando em outras doenças, nós temos anemia falciforme. O que é anemia falciforme? É uma condição genética que leva a uma mudança no formato das células vermelhas. Ela que assume uma forma de foice e perde a sua flexibilidade, ela não é mais flexível, ela se torna uma foice. Então, ela tornando uma meia-lua uma foice, ela perde o seu valor, ela perde a sua flexibilidade. Com isso, ela tende a morrer mais rápido. Porque ela vai gerando um quadro frequente de anemia e de dores, crise dolorosa. A pessoa tem crise, tem desânimo, tem aquela dor, não sabe o que é. É uma anemia, uma doença falciforme. É uma doença hereditária mais comum no Brasil, devido à presença de afrodescendentes que nós temos aqui no Brasil. Então, como que é esta anemia falciforme? Eu vou mostrar para vocês aqui nas células. Tá vendo essa hemácia aqui? Esta aqui é uma normal. Essa aqui é uma falciforme. Entendeu? Olha aqui no olho. Aqui, ó, eu consigo ver se ela tem uma anemia falciforme. Entendeu? Olha aqui, ó. A pessoa doente e a pessoa saudável, como que ela é diferente. Dá uma olhada aqui as células. Esta aqui é uma célula normal. E esta aqui é uma falciforme. Ela perdeu a tua flexibilidade. Ela entortou. Entendeu? Então, esta é a diferença. Então, vamos lá. Vamos seguindo ali. Olha aqui a situação de uma pessoa com anemia. Olha como que ela fica. Então, pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa live aqui, que está sendo muito importante essa live. Pessoal, nós temos também a talassemia, a doença talassemia, que também ela é do sangue. Por causa, ela pode ser genética, que causa uma anemia crônica. Porque devido à produção diminuída de um tipo de cadeia que forma a molécula da hemoglobina, desta proteína. Esta produção ela diminui, a pessoa começa a ter uma talassemia. A condição faz parte de um grupo de doença do sangue que chama hemoglobinopatia. Hemoglobinopatia, que pode provocar problemas ósseos, crescimento inadequado e aumento do baço e do fígado. Pessoas que têm talassemia, só para vocês terem uma noção, pessoas que têm talassemia, pessoas que passam muita raiva, muito nervoso. Então o que acontece? Começa a atacar o fígado, começa a ter pitirígio. Quando começa a atacar o fígado que produz o ferro, daí não vai ter ferro suficiente. Quem tem talassemia tem que controlar o nervoso, tem que tratar o teu emocional, tem que ter um acompanhamento com um especialista. Geralmente, a pessoa pode adquirir também esta talassemia num problema conjugal. Daí ataca o baço. Pode ver, pessoas que atacou o baço, que tem problema no baço, pode ver que ele tem problemas conjugal. Porque o problema conjugal ataca o emocional e ataca o baço. E a pessoa passa muito nervoso, ataca o fígado. Daí aumenta o baço e aumenta o fígado. Olha que interessante. Doenças da medula óssea, leucemia e tumores na medula podem ocasionar anemias frequentes.
Veja bem, eu vou explicar aqui para vocês esta questão da medula. Imagina uma indústria fabricando uma peça toda do mesmo tamanho. Um maquinário, ela tem um maquinário, e esse maquinário ele fabrica, vamos falar aí da moeda brasileira, moeda de R$1. A máquina de fabricar a moeda de R$1, entendeu? Fabrica a moeda todo no tamanho único, esta máquina. Dali a pouco, a moeda de R$1, que ela já é grandinha, a máquina começa a fabricar ela maior, começa ela a fabricar ela menor. O que acontece? O técnico tem que ir lá e regular esta máquina, para que comece a fazer a moeda de R$1 toda do mesmo tamanho. Então, o que acontece? O que é esta máquina? É a nossa medula. Voltando um pouquinho no raciocínio da máquina, o que vai precisar para fazer essa moeda? O metal, a prata, o chumbo, de acordo a matéria-prima daquela moeda. Agora vamos falar, o que é a máquina? É a nossa medula. Qual que é a moeda? É as células. Ela tem que sair tudo do mesmo tamanho. E se esta medula ela desregular, ela começa a sair uma célula maior, uma célula menor. Começa a entrar numa anemia. Quando ela fabrica uma célula maior, é que o volume corpuscular médio, ele começa a aumentar. E ele aumentando, por exemplo, ele é até 90, de 86 a 98. Passou de 92, ele já começa numa macrocitose. Se ele abaixar de 86, ele já começa uma microcitose. Se ele está numa macrocitose, é carência de vitamina B9 e carência de uma vitamina B12. Se ele está com uma microcitose, é uma carência de vitamina de zinco, de ferro e de cobre. Vocês viram que importante? Pode também alterar a concentração. A concentração de volume, que é o HCM, a hemoglobina corpuscular médio, entendeu? Pode aumentar. Se ele tiver acima de 35, de 33, o que ele é? Ele já é uma hipercromia. São carências também. Se ele estiver abaixo de 27, já é uma hipocromia, é outra anemia. Veja que interessante que é conhecer a linguagem das células. Essa é a nossa função como ortomolecular, conversar na linguagem das células. Por que você vai no médico, o médico fala, tá tudo bem, mas você tá fraca, você tá desanimada, você não tem energia. É porque você está com anemia, e a anemia tua é subclínica e você não consegue observar esta anemia. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, tá vendo isso aqui? Ó, esta aqui é uma célula normal. Esta aqui é uma célula, esta maior é uma célula macrocitose. Esta menor já é uma célula microcitose, microcítica. Entendeu? Olha a diferença. Aqui é uma anemia, aqui é outra anemia. Então, é importante ser acompanhado por um especialista, entendeu? Então, vamos dar continuidade. Já estamos encerrando. Nós temos anemia aplástica.
O que é anemia aplastica? São doenças raras da medula óssea caracterizada pela produção insuficiente, não só de glóbulos vermelhos, mas também dos glóbulos brancos. O que os glóbulos brancos são? São os glóbulos são a defesa do nosso organismo. E também pelas plaquetas também, a anemia aplástica. Diminui os glóbulos brancos. Por exemplo, os leucócitos, eles estão ali de 4 a 11 mil, mas na verdade, quando você abaixa de 4, você já está caminhando para uma anemia aplástica. Se ele está acima de 6.500, você está tudo inflamado, ou você está com a carência de testosterona. Entendeu? Pode ser causado também por infecção. Tem diversas causas. Por uma doença autoimune, por uma exposição de produtos químicos, metais pesados. Entendeu? Então, esta é a anemia aplástica. Então, por isso que é importante você, cada 60 dias, fazer o seu hemograma e procurar um especialista. Fazer o teu acompanhamento com o seu médico periodicamente você fazer esse acompanhamento. Nós temos também a anemia hemolítica. Neste caso dela hemolítica, os glóbulos vermelhos, eles são destruídos mais rapidamente do que deveria. E a medula óssea, ela não consegue repor. Nesta anemia, a medula óssea fabrica, mas não consegue repor. Por quê? A hemoglobina vai perdendo, ela vai morrendo muito rápido, então não consegue repor. Tem outras doenças também, outras enfermidades crônicas que podem causar anemia, como a doença renal, a doença hepática, doenças reumatológicas, o câncer. Por quê? A inflamação ela altera o metabolismo do ferro e a produção do glóbulos vermelho diminui. Então, por isso, pessoal, quem tem câncer, quem tem doença autoimune, tem que cuidar da sua inflamação. A inflamação ela vai ativar o metabolismo do ferro. Quando ativa o metabolismo do ferro, o que acontece? A hemoglobina vai abaixando e o ferro vai aumentando, porque o metabolismo dele aumentou e a inflamação vai aumentando. Tem que diminuir a inflamação, tem que diminuir a oxidação. O ferro vai oxidar o seu organismo. Então, nós temos que diminuir esta inflamação, esta oxidação, esta glicação, porque vai gerar uma resistência insulínica também. Então, pessoal, é fantástico. Quais são os perfis de risco? Mulheres em idade fértil por causa da menstruação, aquela que possui um fluxo intenso ou que possui miomas, ela pode ser propensa a ter anemia pela perca de sangue. Gestante ou em fase de amamentação, crianças durante o período de crescimento e come muita baboseira, muita bobagem, chips, refrigerante, Coca-Cola, a mãe dá de tudo e não sabe o prejuízo que está fazendo, o mal que está fazendo para o teu filho, prejuízo na saúde do teu filho. Idoso que tem a alimentação prejudicada por doenças ou dificuldade de mastigação. Paciente submetido à cirurgia de obesidade,
a bariátrica, indivíduo com doenças que causam perca sanguínea, indivíduo que segue dietas restritivas ou desbalanceada, pessoas com transtorno alimentar, pessoas veganas que não suprimenta de vitamina B12, indivíduo com doenças crônicas como câncer, doença renal, doença hepática, alteração na tireoide, dá aquela palpitação, doenças inflamatórias intestinal como doença de Crohn, colite, úlcera, artrite reumatoide, outras doenças autoimunes que pode alterar os glóbulos vermelhos ou envolver num tratamento que tem um efeito colateral usando muito produtos químicos. Quais são os sintomas? Os sintomas da anemia são inespecíficos. Por isso, ele tem que ter feito o especialista tem que fazer uma anamnésia, porque pode ser confundido com outras doenças. Mas temos algumas manifestações possíveis: cansaço generalizado, falta de apetite, palidez na pele, na mucosa, na parte da conjuntiva dos olhos, das gengivas. Também você consegue ver anemia, tontura, falta de ar, coração acelerado, dor de cabeça, mão e pés frio. Já também pode cuidar com o hipotiroidismo, pode olhar que a ferritina está baixa. Desejo de comer coisas estranhas, desejo de comer terra, tijolo, gelo, coisas assim estranhas são anemia. Algumas pessoas com anemia leve, pode não apresentar qualquer sinal, não tem sintoma nenhum. O especialista ele vai observar pela consulta de rotina, entendeu? Muitas vezes a hemoglobina não está baixa, só que tem sinal de cansaço e palpitação. Cansaço, palpitação quando a pessoa faz um esforço, entendeu? Você faz um esforço, tem cansaço, tem palpitação, já a anemia está sendo instalada. Lembra que eu falei ali para vocês que a anemia, quando chega a anemia é um marcador tardio, já danificou a mitocôndria. A mitocôndria é onde dá energia para as células, são as organelas ali dentro das células. Então ela não tem energia, não está produzindo mais energia, e quando já tem anemia, já houve um dano no DNA também. Olha que fantástico, pessoal. Quais são as consequências da anemia ferropriva? Comprometimento do sistema imune, o aumento da predisposição à infecção, a pessoa começa a ter infecção repetitiva, como a pessoa pode ter ali uma candidíase repetitiva, uma infecção urinária. Pode também aumento do risco de doenças e mortalidade de mães e recém-nascidos, redução do crescimento, desenvolvimento neuropsicomotor, dificuldade de aprendizagem das crianças, redução de produtividade em adultos. Isso aí deve procurar um especialista, deve procurar o seu médico, fazer a sua consulta de rotina. Ele vai fazer a anamnese. O que é uma anamnese? A anamnese, ele vai ver uma análise no seu histórico pessoal, seu histórico familiar, ver um exame físico, ver um exame de sangue como um hemograma. Ele vai começar a observar o teu desequilíbrio e ele vai identificar
todo o teu equilíbrio, o teu desequilíbrio, ver o formato das suas células, das hemoglobinas, do hematócitos, das hemácias, entendeu? Ele vai começar a ver tudo, ver a dosagem de ferro, ver a dosagem de vitamina B12, vitamina B9, de zinco, de ferro, entendeu? Anemia, quando a anemia é causada por carência de nutrientes, eles podem ser repostos com nutrientes e fazer a correção da dieta, da alimentação e também fazer a suplementação. Doenças que provocam a perda do sangue terão um tratamento específico, por exemplo, miomas, endometriose, sangramento, precisa um tratamento específico, porque eles estão afetando diretamente os glóbulos vermelhos, um fluxo intenso, um fluxo menstrual intenso, então vai ter um tratamento específico. Portadores de anemias hereditárias devem ser acompanhados com o seu especialista, com o seu médico, para as eventuais reposição de sangue e suplementação. Como deve ser feita a dieta quem tem anemia? As recomendações dietéticas depende de cada anemia. O teu especialista, sendo acompanhado pelo nutricionista, pelo o teu médico, ele vai indicar qual a dieta que você deve tomar, deve usar. A mais comum, a ferropriva, por exemplo, é sugerido o consumo de couve, de brócolis, de fígado de boi, de ora plonobis e assim por diante. Alimentos que têm fonte de vitamina B12, tem vários alimentos, fonte de ácido fólico, como o espinafre, folhas verdes escuras, feijão branco, aspargo, soja, derivado. Como prevenir uma anemia? Temos que ter uma alimentação balanceada, variada, ricos em frutas, legumes, verduras, cereais integrais, leite vegetais. O vegano ele tem que ter acompanhamento de um nutricional para evitar a carência de ferro e de vitamina B12. O consumo de fonte de vegetal de ferro, como feijão, lentilha, sempre consumir junto com a vitamina B12, uma vitamina C. Por quê? A vitamina C, um exemplo, o limão, ele vai potencializar o ferro, a absorção, otimizar a absorção do ferro desse mineral. A pessoa deve evitar álcool, porque o álcool leva uma anemia. Não exagerar no consumo de medicamentos com ácido acetil, aquele acetil salicílico, né? Temos que evitar esse medicamento, não exagerar, porque pode causar um sangramento gastrointestinal. Mulheres com fluxo menstrual intenso devem ter um acompanhamento médico periódico para monitorar a hemoglobina. Então, tudo isso, o especialista ele vai ver através da anamnésia clínica. A anamnésia clínica ela é fantástica. Para vocês terem uma ideia, a minha consulta, a primeira consulta, ela dura em torno de 2 horas. Por quê? Eu preciso ver os detalhes, eu preciso saber os detalhes da tua rotina para mim fazer um acompanhamento na tua saúde, um acompanhamento que dá resultado.
fazer uma anamnese. O que é anamnésia? São um termo grego. Aná quer dizer trazer de novo. Mnésia, trazer a memória nova. Então, nessa anamnese, eu vou trazer uma memória nova. Você vai começar a meditar, a ver, a parar. Se for preciso tirar o pé do acelerador, você vai tirar. Então, pessoal, estamos findando aí esta live. Quero agradecer você ter ficado até o final. Se inscreva no meu canal Sidney Borges da Silva, aciona o sininho, tá bem? Me acompanhe aí pelas redes sociais, eu sempre vou estar colocando algo novo. Esse mês de outubro eu estou com essa maratona da anemia, aonde eu vou estar orientando todos os meus pacientes, os meus amigos, não só a paciente, como vou estar orientando num grupo fechado. Quem quiser entrar no grupo, eu passo o link desse grupo. Já estamos com mais de 215 pessoas nesse grupo. Alguém deseja, eu quero fazer uma consulta, eu atendo uma consulta online, eu atendo também na cidade de Sorocaba, eu atendo na cidade de Cascavel, eu atendo na cidade de Boa Vista da Aparecida e na cidade de Iporã, aqui no Paraná. Meu nome é Sidney Borges, meu WhatsApp é 45 99922 5053. Vamos repetindo: 45 99922 5053. Então está aí, pessoal. Um abraço a todos. Fique com Deus. Quero pedir novamente, vai lá, aciona o sininho, se inscreva no meu canal do YouTube Sidney Borges da Silva, do Instagram Iridologia Diagnose e no Facebook Sidney Borges da Silva. Um abração a todos e fique com Deus e faça um bom aproveito desta live e até a próxima live. Até mais, fique com Deus.